Olá, seja muito bem-vinda a mais um Café com as Leoas. Tô muito feliz em te ter aqui. Se esse é o teu primeiro café, a gente faz todas as terças-feiras, 7h15 da manhã, um café com as Leoas. E nele a gente traz algum conteúdo bem aplicável pro teu negócio. Deixa eu abrir aqui uma coisa. E no café de hoje, a gente vai falar sobre as burocracias da empresa. E esse é um assunto que eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem muita ideia de como é que a gente lida com isso, de como é que a gente faz as coisas, enfim, a gente fica totalmente perdida. Então, nessa live eu vou te explicar como é que eu penso aqui a questão burocrática, quais são os processos burocráticos que tu tem que pensar na tua empresa, quais são as fases que tu tem que olhar. Sejam muito bem-vindas. Para que tu consiga te organizar. Deixa eu pegar minha cola aqui. Então, o que a gente tem que entender desde o princípio, quando a gente está começando qualquer coisa, a gente tem que entender que existem algumas burocracias. Deixa eu colocar aqui. Olá, meninas. Então, o que acontece? A gente tem que pensar que existem algumas burocracias que a gente tem que entender. E essa parte normalmente é chata, a gente tende a fugir. Por quê? Porque é chato, é burocrático, é difícil, perde tempo, não sei o quê. Mas a gente tem que entender que isso faz parte do nosso processo. A gente tem que olhar pra isso. Se a gente não olha pra isso, o nosso negócio ele não vai prosperar. Porque ele precisa que a gente tenha esse ponto, ele precisa ser enxergado. Então, o que acontece? Tem algumas coisas que a gente precisa olhar quando a gente tá falando da nossa empresa. Então, deixa eu começar aqui a compartilhar contigo. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: seja um profissional, mesmo quando ninguém estiver olhando. O que significa isso? Cata, como assim? Bom, o que eu quero que vocês entendam? Muitas pessoas, elas esperam que as coisas aconteçam, que a vida funcione, que as coisas andem no momento em que elas crescerem. Eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver tantos clientes, quando eu faturar tanto, quando tal coisa acontecer. Quando, na verdade, a gente tem que entender o seguinte: a gente tem que ser profissional o tempo todo, desde quando a gente começa a empreender. Porque se a gente não for profissional, se a gente não tiver um olhar profissional desde o princípio, o nosso negócio não vai crescer. Desculpem. Oi, Fê. Então, bom dia. Então, o que acontece? A gente tem que entender o seguinte: quando a gente tá falando, né, de Kelo. Cachorro bem louco. Quando a gente tá falando de empreender, a gente tem que entender que, assim, por exemplo, a minha postura profissional, eu construo ela o tempo todo, não só quando eu tô, sei lá, numa reunião. Por exemplo, assim, o que significa isso? Tudo que a gente vai falar agora, todos esses pontos que eu vou listar pra vocês, depois vocês vão receber esse material com um checklist lá no nosso canal. Então, estejam no nosso canal. Deixa eu parar de compartilhar aqui pra vocês entenderem o que vocês vão receber. A gente vai passar por todos esses pontos aqui. E vocês vão receber isso aqui tudo, ó. Todos esses pontos aqui a gente vai passar. E vocês vão receber isso lá no nosso canal. Então, o que acontece? Seja profissional mesmo quando ninguém estiver olhando. A partir do momento que tu começou a empreender, a tua postura, por exemplo, assim, Catarina, tá? Eu tenho uma empresa, mas eu não tenho MEI. Porque quando eu tiver cliente eu vou ter MEI. Eu não tenho uma empresa, eu tenho uma empresa, mas eu não vou ver esse negócio de marca, porque pra que ver esse negócio de marca? Não vai mudar nada na minha vida. Eu tenho uma empresa, mas eu não vou ter conta no banco da empresa. Não precisa, essa coisa de CNPJ e tal, pra quê? Então, o ponto aqui é que vocês entendem que na questão das burocracias, a gente vai começar a pensar as burocracias da empresa desde quando a gente abre o nosso negócio. Porque senão a gente não vai ter um negócio. Faz sentido isso pra vocês? Então, beleza. A primeira coisa que a gente tem aqui eu vou trazer pra vocês aqui o registro de marca. Gente, o registro de marca é um ponto extremamente fundamental antes de qualquer outra coisa. O que significa o registro de marca? Comecei a empreender, quer dizer, estou montando um projeto, tendo uma ideia de negócio, qualquer coisa nesse sentido. O que eu preciso pensar? Eu preciso entender que se eu não registro essa marca,
qualquer pessoa pode usar essa marca e eu posso perder o direito de uso dela. E, inclusive, nos piores casos, eu posso ser processada, posso ter que tirar tudo, eu posso perder muita coisa. Então, bom dia, Jéssica. Então, qual é o ponto que a gente tem que entender aqui, gente? Não adianta a gente querer... mas registro de marca é caro. Gente, juro pra vocês, cara é perder a tua marca, é perder o teu projeto. E eu já vi isso acontecer. E assim, tem várias formas de fazer, de entender isso. A gente trabalha com a Paula, inclusive eu recomendo ela pra todo mundo porque ela é incrível. E inclusive a gente tem um cupom aqui das leoas pra quem for falar com a Paula. Porque assim, cara, ela me ensinou muita coisa sobre registro de marca e ela faz todos os nossos registros de marca aqui. Porque eu tenho uma ideia hoje, eu registro essa ideia. Mas Catarina, por quê? Vai que tu não use, mas eu tenho isso registrado, eu tenho isso garantido. E assim, eu já fiz o registro por mim, lá no início já deu muito ruim. Então hoje eu faço tudo com ela, que é a pessoa que entende. Só que assim, mas Cata, por que o registro de marca ele vende de tudo? Porque se tu não tem a liberação da marca, né, dentro do INPI, que é o órgão que regulariza isso, é o órgão que é responsável por tudo isso e tudo mais, se a gente não tem o registro de marca, a gente não consegue fazer absolutamente nada depois, se essa marca estiver comprometida. Então, por exemplo, fui lá e registrei. Bom dia, Aline. Ó, minhas leoas, tudo aqui. Fui lá, tenho uma ideia de um projeto. Não registrei esse projeto. Aí eu fiz um site do projeto. Aí eu comecei a vender o projeto. Aí eu, mandei fazer material gráfico do projeto. E aí daqui a pouco eu descubro que existe uma pessoa que tem esse projeto. Esse nome desse projeto. Mas eu fui lá e registrei o domínio antes, que é o www. Não importa. A anterioridade é do registro de marca. Então a gente precisa olhar pra isso e registrar nossa marca. Principalmente se, existem alguns casos que não é necessário. Por exemplo, Catarina Rutter. Tem uma questão de ser meu nome, de não ser um nome tão comum. Tem algumas particularidades. Mas, via de regra, sempre a gente vai registrar a nossa marca. Eu, inclusive, registro a marca e os projetos na marca. Por exemplo, a gente tem a CR Company, a gente tem a Plano C Black, o NUI, a OMDN, tudo tá registrado. Por quê? Porque eu não quero correr o risco de depois ter que mudar tudo e perder tempo, energia, dinheiro, marca. Até isso é uma coisa muito importante, gente. Pensem o seguinte: vocês têm pessoas que confiam em vocês. Beleza. Aí daqui a pouco muda. Aí a pessoa fica, por que mudou? Por mais que seja uma coisa que, assim, vocês não fizeram, entre aspas, nada de errado, porque vocês não registraram, isso é um erro, mas enfim. O cliente fica se perguntando, por que ela tá fazendo aquilo ali? Então, registro de marca é importantíssimo. Uma outra coisa que eu quero compartilhar com vocês, que eu acho fundamental, é o seguinte. Isso aqui eu aprendi com a Carol Faria, uma amiga minha, e eu trago... E eu trago para o meu negócio, que é o Burocracy Day. O que é isso? Uma vez no nosso mês, a gente vai separar um dia. Tem gente que gosta na semana, mas uma vez por mês, para resolver as pendências e as bagaças que estão acontecendo. Quando a Carol falou sobre isso, eu falei, cara, que ideia incrível. E aí hoje eu uso pra vida, assim. Bom dia, Leoa. Bom dia, Lê. Então, qual é o ponto, gente? Vocês nem entendem o seguinte, o que é o dia da o Burocracy Day? É o dia da burocracia. Vocês vão separar uma vez no mês de vocês pra sentar. E assim, não é o dia da burocracia, é o dia que é o meio turno onde eu vou estar com as crianças em casa e aí eu vou ter tempo pra fazer não sei o que, e aí depois, entre o super e o não sei o que. Não, é o dia de trabalho de vocês, só que é o dia da burocracia. Bom dia, Márcia. Então, o que acontece? É o dia que vocês vão passar o dia focadas em resolver as burocracias do negócio de vocês. Tudo isso que eu tô falando. Seja pagar conta, seja abrir conta, seja fazer registro de marca. É um dia que vocês vão separar para as burocracias da empresa. Ou, inclusive, na vida de vocês. Às vezes, eu tenho que ir... Ai, gente, desculpa, eu tô toda errada. É que ontem tava 30 graus aqui, hoje tá 13, então... 12. Deixa eu ver. 11 graus nesse momento. Mas, enfim... Eu adoro fazer live de casa por isso. Ele sempre lá. Kello, vem aqui. E aí, o que acontece? A gente vai entender o seguinte.
O dia da burocracia, vocês vão parar tudo que vocês estão fazendo para esse dia ser o dia que vocês vão resolver a pendência. Um dia no mês. Bureaucracy Day, pode ser o dia que eu vou no médico? Pode. Pode ser o dia que eu vou, sei lá, resolver um negócio do meu INSS? Pode. Pode ser o dia que... Só que tu vai listar tuas burocracias e vai resolver naquele dia. Todas as coisas vão ser resolvidas naquele dia. Faz sentido isso pra vocês? Então, assim, a gente tem, ó, seja profissional, mesmo quando ninguém estiver olhando, registro de marca, Bureaucracy Day. Agora, a gente vai... Deixa eu achar aqui. Para o contrato social. Show. O que é o contrato social? No contrato social eu entendo quem é que tá na minha empresa. Aqui eu entendo se eu vou fazer isso sozinha, se eu vou ter um sócio, como é que vai ser a estrutura do meu contrato social. Ah, mas Cata, eu tô começando uma empresa, eu não... Beleza? Aqui a gente entende, isso é uma parte muito importante, vocês entenderem como é que vai ser a estrutura societária de vocês. É importante vocês entenderem assim, quem é que tá dentro do negócio de vocês? São vocês sozinhos? Vocês com mais alguém? Vocês com mais algumas pessoas? Como é que esse negócio está acontecendo? E se vocês não entenderem isso, se vocês... Ah, não, depois a gente faz o nome depois a gente ajeita... Não. Se vocês entenderem que vocês querem ter sociedade, vocês podem ter sociedade, se fizer sentido pra vocês, vocês têm que entender quem é que vai estar dentro deste contrato social. Como é que vai ser feito isso? Como é que não vai ser feito isso? Entendi, assim, a estrutura de quem vai fazer parte comigo, eu vou fazer sozinha, como é que vai ser? O meu próximo ponto, e gente, se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntem, tá? O meu próximo ponto é eu ir atrás de abrir, né, o meu CNPJ ou o meu MEI. Que, na verdade, sim, o CNPJ do MEI é só pra vocês entenderem. Quando a gente fala, o MEI, ele tem um CNPJ, tá? Pra quem não sabe, CNPJ é tipo o RG da empresa. Então, é tipo o CPF da empresa. A gente tem o nosso CPF e a empresa tem o CNPJ dela. Só que o que acontece? Quando a gente pode começar a empreender e quando a gente está iniciando o nosso negócio, a gente tem a opção de ser um MEI, que é um microempreendedor individual. Sendo MEI, a gente não pode ter sócio, tá? Porque é microempreendedor individual. E aí, o que acontece? Quando eu escolho, né, abrir a minha MEI, eu vou lá no site do governo e abro a minha MEI e tudo mais. Aí, o que vai acontecer? Todos os meses eu vou receber uma guia de pagamento, que eu acho que tem que até pegar pelo site. E todo mês eu vou fazer o pagamento daquela guia. Dependendo do tipo do tipo que é, do estado e tal, é de 50 e poucos até 60 e poucos, se eu não me engano, o valor mensal daquela guia. E te permite ter um faturamento de, se mudar e se alguém souber, me avisa, mas acho que é de 8 mil e poucos reais por mês. Era 60 e poucos mil reais por ano. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui. Eu não sei se alguém tem essa informação de quanto é que a gente pode, quanto é que é o faturamento de bem, mas é mais ou menos isso. Inclusive no NUI eu trago os números exatos, tá? 81 mil anual parece. Então. Isso dá... Deixa eu ver uma coisa aqui. Agora são 80 mil por ano, então. E vamos ver quanto é que isso fica por mês. Fica 6 mil, então é 6.700 reais mais ou menos que vocês podem fazer o faturamento por mês. Só que o que acontece? MEI não tem a obrigatoriedade da emissão de nota fiscal. Mas tu pode ter um faturamento de até 6.700 reais mais ou menos por mês. E aí, qual é a diferença, né, de ser MEI ou ser uma microempresa ou, enfim, nos outros formatos? O MEI, e eu recomendo que todo mundo que está começando entenda o que é um MEI e faça o seu MEI. Por quê? Porque tu tem, assim, tu tá contribuindo, tu tá te organizando, fazendo tudo certinho e tu também tá te prevenindo de algumas coisas. Por exemplo, já tive aluna e mentorada que
no meio, assim, no meio do caminho do seu empreender, teve câncer de mama e era MEI. Aí ela descobriu e tal que ela tinha. Aliás, um dia eu falei pra ela, cara, dá uma olhada, porque tu deve ter direito a alguma coisa. Ela tem direito a um seguro, um auxílio lá, porque ela é MEI. Então, assim, ela tem algumas coisas que beneficiam ela e ela tem as questões que fazem com que ela esteja dentro, né, tudo certinho, pagando lá os impostos dela bonitinho. E outra, MEI não tem a obrigatoriedade de ter um contador, que é o próximo ponto que a gente vai falar agora. Quando que eu devo ter um contador? Gente, vamos lá. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo ideal, todo mundo quando começa... Ó, abri meu MEI em julho. Deixa eu só fazer... Ó, só uma coisa muito importante, tá, gente? Pra quem abriu o MEI agora. Lembrem-se todos os meses de pagar a guia do MEI. Faturando ou não, vocês precisam pagar a guia do MEI. Tá? Aqueles 50, 60 e poucos reais por mês. Independente de faturar ou não, tá? Porque se vocês não pagam, isso vira uma dívida. Super importante. E vocês não podem dar baixa quando vocês não pagam, tem todo um processinho. Tá? Então, quem é MEI aí, pague a sua guia todos os meses. Beleza? Então, depois, né, aí a pergunta é, contador, devo ou não devo ter? Como é que funciona? Aí eu falei, existe um mundo real e existe um mundo ideal. Dentro do mundo ideal, eu diria, nossa, contrate um contador, tem um escritório de contabilidade te ajudando, isso e aquilo. Porém, eu sei que muitas pessoas estão começando. Então, qual é a minha orientação para quem está começando? Existem vários serviços de contabilidade que podem te ajudar nesse processo de abrir o teu negócio. Então, por exemplo, vou começar um negócio. Eu acho super válido essa guia é equivalente à tua contribuição do INSS. Eu falei isso. Contribuição do INSS, a questão dos impostos que tu paga, tem toda... Se não tiver em dia, tu não consegue o auxílio, exatamente. Assim, não que a gente não quer que tu precise desse auxílio, mas é uma coisa que pode te ajudar, tá? Principalmente quem tá começando e pode... Por exemplo, assim, deixa eu até abrir um parênteses aqui. Hoje eu tenho um seguro de vida e algumas coisas que que são muito mais benéficas do que essa contribuição que eu poderia receber pelo governo. Então, eu não, dentro da minha estratégia de patrimônio e tudo mais, eu analiso para que eu tenha, se der qualquer problema, eu tenho os recursos muito similares aos que eu tenho hoje. Mas, principalmente quando a gente está começando, essa contribuição ela pode ser muito benéfica para quem está ali numa situação emergencial. Então, voltando à história do contador. Contador, gente, ele... o MEI não precisa ter contador. Porém, é importante que se tu tiver condições no começo do teu negócio, tu vá atrás de um contador. Para pelo menos entender como é que esse processo funciona. Para que tu comece pelo menos a entender como é que as coisas são. Para que ele possa te orientar na abertura da tua empresa. E assim, mas não sei o que, mas essas pessoas sempre vão de uma desculpa, mas entenda que isso é um ponto importante para o teu negócio acontecer. Então, eu acho que o meu direcionamento, por mais que daqui a pouco tu não vá ter para a tua vida inteira enquanto MEI, na abertura da tua empresa é importante tu consultar um contador para fazer uma consultoria para entender qual é a melhor alternativa, para que esteja tudo organizadinho, para que daí tu consiga abrir o teu MEI e tudo mais. Se tu escolher em qualquer outro tipo de empresa, a partir de micro empresa, de ME, tu já vai precisar ter um contador, obrigatoriamente. Catarina, este assunto super me interessa e eu estou, meu Deus do céu, estou viajando no que tu tá falando. Gente, dentro do Nasce uma Empreendedora, que é o meu curso, eu te ensino tudo isso detalhadamente, assim, ó, em detalhes. Aqui eu tô fazendo um resumo bem resumido para que vocês entendam, para que vocês não se prejudiquem. É importante sim, como evita dor de cabeça. Então, esse é o ponto. Então lá a gente explica quais são os tipos de empresa, quais são os portes de empresa, vai ter bônus com a minha galera de contabilidade. Então assim, tudo é a melhor orientação que eu tenho para vocês, mas aqui eu tô dando um resumão. Ó, sou MEI tem desde que abri meu ateliê. Então, exatamente. Assim, não é necessário, não é obrigatório, mas eu acho extremamente importante. Quando eu era MEI, eu tinha contabilidade.
Lembra? Ó, no início da live eu falei, seja profissional mesmo quando ninguém estiver olhando. É isso. É esse o ponto. Outro ponto. Advogado. Ou advogada, ou enfim, a questão jurídica da tua empresa. Isso é um ponto muito importante. E aí, assim, deixa eu dizer um negócio muito importante pra vocês. Quanto menor tu for, quanto menos grana tu tiver pra correr risco, mais importante é tu ter um advogado, nem que seja pro início do teu processo. Por quê? Vamos supor, sei lá, que tu vai vender consultoria, tu vai vender mentoria, tu vai vender, enfim. Tu precisa ter um contrato muito bem estruturado para que as coisas aconteçam direitinho, para que nada dê errado ali. Só que esse contrato, se for redigido por ti, a chance de ter problema é muito maior. Então, de novo, qual é a minha orientação? Vou começar a empreender? Contrato um advogado, uma advogada, enfim, entendo quais são as necessidades que eu tenho, passo para essa pessoa, para que essa pessoa me diga assim, o que eu vou precisar, e assim, nem que eu faça um plano para que eu consiga incluindo ao longo dos meses a contratação daquilo ali. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu tenho eu tenho uma empresa que eu faço, eu vendo decoração de festas. E eu sou MEI. Então, como é que eu vou... Daqui a pouco eu preciso redigir um contrato com o meu cliente. Se a decoração... Se o que eu tenho de decoração, eu levei os objetos de decoração e o cliente estragou os objetos. Como é que eu faço? Como é que funciona? Então, tudo isso tem que ser muito bem organizado. E tem uma questão muito importante. Estamos vivendo um momento de muitas mudanças em função da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. O que significa isso? Que hoje em dia, todos os dados que a gente tem, eles são muito mais sensíveis. Antigamente não existia isso, então a gente podia fazer meio que, assim, era liberado o uso de dados. O que é o uso de dados? Por exemplo, tu tem um cliente, aí tu tem lá o nome, o endereço, não sei o que, tem todos os dados do teu cliente. Hoje, tu tem a informação do teu cliente. Se isso vaza, se qualquer coisa acontece, é tua responsabilidade. Então, os advogados hoje, inclusive, eles estão se especializando para a adequação da LGPD. Nossa, Cata, mas tu tá me dizendo isso... que coisa, que absurdo, eu tô começando. Gente, principalmente, eu gostaria muito que alguém tivesse feito essa live comigo quando eu tava começando. Porque assim, juro pra vocês, a gente se ferra porque a gente não sabe dessas coisas. Então eu tô aqui dizendo pra vocês. Vocês precisam sair contratando todas as pessoas que eu falei, meu Deus do céu, vai ser milhões? Não, mas eu tô dizendo pra vocês que vocês têm que ter atenção em relação a isso. Por exemplo, isso vale pra tudo, gente. Olhem só. Comprei um apartamento, quero reformar o meu apartamento. Eu posso fazer sozinha? Assim, pensar como é que vai ser a coisa? Posso. O que é o mundo ideal? Eu ter uma arquiteta comigo para pensar nesse projeto comigo. Vai ficar muito melhor. A mesma coisa pro nosso negócio. E tem algumas coisas que por lei eu não posso fazer sozinha. Por exemplo, eu não posso tirar uma parede do meu apartamento sem que um engenheiro valide aquilo ali. Então, a mesma coisa no nosso negócio. Então, o que a gente tem que entender aqui? Existem algumas coisas que são importantes e algumas coisas que são necessárias. O ideal é que todo mundo contrate um arquiteto quando for comprar um apartamento para fazer um apartamento super funcional, bonito e tal. É viável para todo mundo? Não é. Então, o que tem pessoas que fazem? Que contratam uma consultoria de uma pessoa. Tem pessoas que começam a, ver milhões de vídeos no YouTube para tentar montar um projeto legal. Tu pode começar a olhar loucamente vídeos no YouTube para tentar entender como é que as coisas funcionam. Só que o que acontece? Eu acho que tu vai perder um tempão por uma coisa que o teu tempo é escasso quando tá começando. Por isso que, dentro do NUI, que é o Nasce Uma Empreendedora, toda a nossa metodologia, ela é prática. Ela não é um curso que eu fico horas falando pra ti, porque eu preciso que tu haja pra que tu tenha resultado. Então, qual é a minha orientação? Tu quer entender um pouco mais? Te joga no NUI. Mas além disso, além de se tornar minha aluna, que tem várias alunas minhas aqui, eu adoro isso, que eu vejo vocês aqui, eu fico feliz que eu sei que vocês continuam aqui comigo. Busque pessoas específicas pra te ajudar pontualmente pra que tu ganhe tempo. Isso vai te dar um gás. Isso vai ligar o teu 2.0. E é isso que a gente precisa de agilidade, para que o teu negócio tenha mais resultado. Beleza? Então, em relação ao advogado, é isso. Depois, o domínio próprio. Gente, não adianta eu ter um domínio se eu não tenho registro de marca.
Porém, o registro de marca, ele demora em torno de 1 ano e meio, 2 anos pra sair. Meu Deus, cara, eu só posso começar a empreender depois desses 2 anos? Não. No momento que tu entra com o pedido, a anterioridade, ela é tua. Então, no momento que tu entra, tu já vai ali usando e tal, porque a Paula pode ajudar vocês, quem quiser me pede o contato da Paula, que eu passo pra vocês. Mas, basicamente, o que acontece? Vocês vão entender que existe... no momento que vocês dão entrada, vocês têm anterioridade e isso já facilita muito a vida de vocês. Mas beleza. O que é a questão do domínio? Domínio próprio, para vocês entenderem, é aquele www.crcompany.com.br, por exemplo. É mais ou menos isso. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Que eu quero que vocês entendam. E aí, o que acontece, gente? Quando a gente tem um domínio próprio, a gente pode ter o nosso e-mail. E isso, pra mim, é uma coisa extremamente importante. Por quê? Porque o nosso e-mail, assim, eu sou super contra, e é uma percepção minha, tá? Mandar e-mail do tipo assim, arroba Gmail. Desde o princípio, eu sempre investi no meu e-mail próprio. Por quê? Porque isso dá uma cara de personalização, isso dá uma cara de, sabe, isso traz para o nosso negócio uma aparência muito mais, como é que eu vou dizer pra vocês? De muito mais profissionalização. Então, é super importante que vocês enxerguem a questão do domínio próprio e que vocês entendam o seguinte. Ele vai ajudar vocês nesse lugar aonde vocês vão poder registrar o e-mail de vocês, onde vocês vão poder ter o site de vocês. Quem já tem o seu domínio próprio. Só pense em uma coisa, tá? No momento em que vocês tiverem um domínio, quando vocês forem comprar o domínio de vocês, pensem em algo que não seja muito complexo das pessoas digitarem ou das pessoas escreverem no e-mail. Sabe? Tentem facilitar a vida. E assim, importante também, domínio, a gente tem o valor do domínio ali que a gente paga na contratação, e acho que ele tem normalmente 1 ou 2 anos, ou até 5 anos, e a gente tem que renovar aquilo ali. Então, uma coisa que eu acho super importante vocês fazerem é o seguinte, que é uma dica, isso é uma dica mesmo, porque é o que eu faço aqui. Ó, todas as minhas assinaturas, elas estão em um único usuário, e esse usuário não é o meu arroba da empresa. Então, por exemplo, tudo que eu contrato vai para um único e-mail. Por quê? Quando tiver renovação, tudo por um único e-mail. Então, isso é uma coisa bem legal de vocês entenderem. Tudo eu coloco em um e-mail. E aí, assim, isso é uma coisa importante. Todos os meus acessos, quando eu tenho cursos, é tudo por um outro e-mail que não é o meu e-mail da empresa. Por quê? Por uma questão de proteção, uma questão de não ser hackeada, enfim, tem vários cuidados que eu tenho. Então, isso é muito importante de vocês entenderem, beleza? Então, a questão do domínio próprio é super importante para que vocês entendam o rolê. Outro ponto, escritório físico. É fundamental? O que vocês acham? Escritório físico não é fundamental. E escritório físico, assim, tudo depende do nosso negócio. Por exemplo, se tu é uma médica, tu precisa de um consultório. Mas, quando a gente vai começar a empreender na internet, a gente tem que entender que, assim, a gente pode ou não ter um espaço físico. Por que eu defendo o escritório físico? Porque quando tu começa a ter uma equipe, eu acho que muda o teu jogo com o momento que tu tem. No meu caso, não. Então, a Márcia falando, depende do negócio. Exatamente, a resposta sempre depende. No meu, Catarina, tinha a necessidade de ter um escritório físico? Não. Por que eu tive? Porque hoje pra mim faz sentido ter em função da equipe, em função... A minha cabeça funciona melhor quando eu saio de casa pra trabalhar, quando eu vou pro escritório. Então tudo sabe, pra mim faz muito sentido. Agora, não é que seja, nossa, ultra fundamental e que se não tiver isso não vai funcionar. Agora, ajuda? Hoje, no meu caso, ajuda. Então, assim, só que uma coisa importante, tá? Sempre, quando eu comecei a empreender, eu sempre entendi que tinha um lado de custo no meu negócio que eu precisaria pensar em ter um escritório físico.
eu tinha que ter custos para poder investir em breve num escritório físico. Então, quando eu vou pensando no meu custo de operação, eu sempre pensei no escritório físico. Porque assim, quando vocês estão trabalhando de casa, inclusive isso eu ensino no Nui também para vocês, a gente calcula 1/5 do nosso custo fixo de luz, internet, água, condomínio e tal. 1/5 a gente coloca, a gente coloca dentro dos nossos custos da operação, de financeiro da empresa. Então 1/5 é da empresa. Quando a gente tem um escritório físico, as coisas elas podem... A gente tem as contas de lá. Ó, hoje eu tô em home office, mas tem plano de ter escritório físico. Então, exatamente. E assim, tudo depende de cada pessoa, tudo depende de cada negócio, tudo depende de tudo. Eu curto a ideia do home office, que nesse momento eu tô em casa, mas eu acho que o escritório físico pra mim foi uma coisa que me ajudou a dar muitos passos. Que, assim, me deu um resultado muito importante. Então, eu sou a favor do escritório físico, mas não como uma obrigatoriedade. Faz sentido isso pra vocês? E, por último, mas não menos importante, a conta pessoa jurídica no banco. Gente, abrir a minha empresa na junta comercial com um contador, ou abrir minha MEI, sei lá, minha empresa acho que é minha MEI, acho que é. Gente, conta PJ, separem as contas. No Nui eu explico exatamente tudo isso pra vocês, como é que a gente separa, como é que a gente organiza e tudo mais. Por que é importante separar as contas? Porque o teu negócio assim, não é pra tu pagar as contas da tua empresa com as tuas contas pessoais com dinheiro da tua empresa. Não é assim que funciona. E eu te ensino como é que faz isso. Mas é super importante tu ter uma conta pessoa jurídica. Pra quem não sabe o que é PJ, é pessoa jurídica. E PF é pessoa física. Então, quando eu vou no banco hoje, eu vou lá e abro a minha conta pessoa física. Aí eu posso abrir a minha conta pessoa jurídica, é a conta da minha empresa. Recomendações. Gente, Catarina, eu prefiro os bancos digitais atualmente. Por quê? Porque eu acho muito mais fácil. Os bancos físicos têm alguns benefícios que os bancos digitais não têm. Porém, tem algumas burocracias que os bancos digitais também não têm. Então, eu prefiro os bancos digitais. Mas não significa que você precisa ter um banco digital. O que é legal dos bancos digitais? Normalmente, eles não pagam taxas. Quais são os contras de um banco digital? Tem algumas coisas que não tem. Por exemplo, você vai emitir boleto. Os boletos lá tu não pode cobrar juros como os bancos físicos. Tem algumas coisas específicas. Mas alguns bancos também já têm. Enfim, tudo é uma questão de entender o teu momento de negócio, entender o que rola, o que não rola e tudo mais. Porém, conta pessoa jurídica, eu acho fundamental. Mas, Cata, eu nem tô ganhando muito dinheiro ainda, não importa. Ó, seja profissional mesmo quando ninguém estiver olhando. Ah, mas pra mim, não sei o que. Separa. Nem que tu tenha que todo mês. Por exemplo, eu tô começando agora a minha empresa, eu tô pagando as contas da minha empresa. Nem que todos os meses tu comece, tu pegue um pedaço do teu dinheiro, tu coloque na tua conta de pessoa jurídica e tu pague as contas da tua pessoa jurídica com o dinheiro da conta da pessoa jurídica. Esse movimento, eu preciso na tua cabeça que tu faça esse movimento. Para que tu comece a se conscientizar que existe um processo aí. Que tu tá separando as coisas. Isso é fundamental. E aí, gente, vocês vão listar, ó. Pra quem chegou depois, vocês vão... Só pra vocês entenderem aqui, deixa eu parar de compartilhar. Ó, vocês vão receber esse material aqui no nosso canal, tá? Que tem toda a listinha de tudo que a gente precisa olhar. Nossa, que suja. Deixa eu limpar essa tela aqui, tá mais suja. Deu. Pra que vocês entendam o que todas as burocracias que vocês têm que pensar. E como é que vocês vão olhar pra isso. Lembrando, quem quiser entender tudo isso detalhadamente, todos os passos dentro do Nasce Uma Empreendedora, eu te ensino tudo isso. O link está na minha bio. E eu super recomendo. Assim, faltam 2 meses pro final do ano. Todo mundo aí tá pensando em empreender, ou já empreende e tal. Vai lá e faz o Nui. Entende como é que o curso funciona, tá tudo lá na minha bio. Porque assim, gente, não adianta a gente querer ter resultados se a gente não olha pros lados que precisam ser olhados. Não adianta eu querer ter uma casa linda se eu não tenho um engenheiro pensando na sustentação dessa casa. Ah, mas eu não tenho dinheiro pra pagar um engenheiro. Então tu não vai contratar, não vai fazer uma casa.
Ah, mas pra mim é mais difícil porque eu não sei o que. Não importa. Quer empreender? Faz as coisas da maneira certa. É esse princípio. Olha só, eu quero começar a empreender. Eu tenho que fazer. Existe uma ordem que precisa acontecer. Sabe? Pensa o seguinte, eu quero construir uma casa. A primeira coisa que eu faço eu vou atrás de um engenheiro. Eu vou lá e vejo o terreno. Ah, mas eu não tenho terreno. Então tu não constrói a casa. Ah, mas eu acho caro o engenheiro. Então tu não constrói a casa. Ah, mas eu tenho um tio, um primo que faz. Não caia nessa roubada. Então, o princípio aí de vocês entenderem existem algumas coisas que precisam ser olhadas. E se vocês não olharem, o negócio de vocês não vai funcionar. Olhem para as burocracias da empresa. Entendam que elas são fundamentais para que vocês tenham... para que vocês consigam crescer. Beleza, gente? Ó, esse material que eu mostrei pra vocês vai estar no nosso canal. Quem quiser, me pergunte, que eu mando pra vocês o canal, tá? Eu mando pra vocês o link do canal. Então me pede no direct, diz assim, Cata, eu quero o link do canal, que eu mando pra vocês. Quem não é aluno do NUI, seja aluno do NUI. Toda a minha metodologia de gestão de negócio, eu te ensino tudo. São 9 semanas pra tu colocar o teu negócio pra rodar com toda a organização, com todos os passos, pensando no teu cliente, pensando no teu financeiro, pensando no teu marketing, pensando na questão comercial, tudo organizado nessas 9 semanas, em 9 módulos. Então, assim, vai lá e te matricula. E semana que vem estaremos aqui com mais um café com as leoas, sempre às 8h15, terças-feiras, com o nosso cafezinho. E é isso, gente. Muito obrigada. Uma excelente terça-feira pra vocês. Estou muito feliz com a galera que tá chegando aí. Sejam muito bem-vindas. E quem, assim, tá perdida, dá uma olhada na minha bio e vai lá virar minha aluna, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Tá bom, gente? Ó, um beijo no coração de vocês. Até a semana que vem, até o próximo café. Se cuidem. Sim, Mônica. Mônica, vai, confere lá na minha bio. E vem pro NUI. Que as alunas do NUI, vocês vão se conhecer, vocês vão se amar. Tá bom, ó? Beijo, gente. Até terça-feira que vem. Quarta-feira que vem.